Bíblia, você já sabe, lá no Evangelho de João, capítulo 1, né? Todo domingo nós estamos começando daqui, pois aqui tem sido a palavra aqui do nosso estudo. Esse mês inteiro nós estamos vivendo essa fé. Coisas maiores verás. Diga glória a Deus. Eu creio, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. É aqui que nós vamos começar nossa mensagem de hoje, né? O nosso ponto de partida aí, todo domingo tem sido aqui. Falando a respeito de Natanael. O encontro que ele teve aqui com Jesus. Quem achou, diga amém. Toda a sua atenção agora, não deixa nada te distrair. Dá uma olhadinha no seu celular aí, vê se ele está para vibrar, ou pelo menos, né, no silencioso, para nada tirar a sua atenção agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 50. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas, o quê? Verás. Diga glória a Deus. Quem é que falou isso aqui? Jesus. Para quem que Jesus falou? Para Natanael. Eu volto um pouquinho para sempre estar pegando aí o gancho do domingo passado, né, do domingo anterior. Então no domingo anterior nós falamos aqui, o Natanael, ele recebeu um convite de Filipe. Filipe já havia sido chamado por Jesus. Filipe passa e vê Natanael e fala: Natanael, eu encontrei aquele de quem a palavra fala, aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré. Só que o Natanael estava desanimado, desacreditado. Ele responde assim para Filipe: pode vir alguma coisa boa da onde? Lá de Nazaré. E o Filipe faz aquele desafio. Eu acho tremendo. Eu falei aqui, Filipe realmente foi usado por Deus ali. Ele disse o quê? Vem e vê. Não basta eu ficar falando, não basta que você ouça, basta que você mesmo veja com seus próprios olhos. Você precisa ter essa experiência pessoal com Deus. O Evangelho é assim. Não adianta você só ficar ouvindo, não adianta você ficar no que eu estou falando. Você precisa ver com seus próprios olhos. E aí o Natanael vai. Quando ele está chegando a Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, eis aí um verdadeiro quê? Israelita. Lembra? Em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade. Aí o Natanael se surpreende, faz assim, fala: mas de onde é que o Senhor me conhece, Jesus? Ele diz assim: eu te vi antes de Filipe te chamar, te vi eu estando tu aonde? Onde que Natanael estava? Debaixo da figueira. E eu falei uma coisinha aqui, só para voltar no domingo passado. E a figueira, como qualquer outra árvore, ela dá uma coisa muito boa, além, é claro, do fruto, figo, né? E toda árvore dá, que é muito bom, principalmente onde tem muito sol. Sombra, quem é que não gosta de uma sombra? É bom ou não é? Só que para nós, trazendo aqui para o mundo espiritual, a sombra ela representa aquele lugar de comodismo. Veja que a Bíblia fala de um profeta que foi alcançado por outro profeta já velho, para que esse profeta velho fizesse ele desistir da caminhada dele, da obediência a Deus. E esse homem de Deus, que a Bíblia chama de homem de Deus, ele foi alcançado por aquele profeta velho justamente porque estava debaixo da sombra. A Bíblia fala isso, ele sentou debaixo de uma... O próprio profeta Elias, quando estava desanimado, fugindo lá de Jezabel, que queria acabar com a vida dele, ele assenta-se debaixo de um zimbro, de uma sombra, e ali ele pede para quê? Quem lembra? Para morrer, lembra? Ele pede a morte. Então a sombra no mundo espiritual, ela é uma zona de conforto, nós temos que sair dela, irmão. Eu até disse assim, o Natanael estava lá, debaixo da figueira, ou seja, ele estava na sombra. Só que Jesus já havia o visto. Jesus depois conta para ele: eu já tinha te visto, Natanael, olha, há muito tempo. Só que, como eu disse, apesar de Jesus já ter visto Natanael há muito tempo, Jesus não foi até lá. Jesus talvez viu Natanael chorando, eu não sei o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Talvez Jesus viu Natanael desanimado. Jesus viu Natanael lá passando uma luta, mas Jesus não fez nada. Enquanto ele estivesse lá na sua sombra, na sua zona de conforto, Jesus esperou que ele viesse até Jesus. Quem entendeu, diga amém. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos sair da nossa zona de conforto se nós quisermos ver coisas o quê?
maior. Você há de concordar comigo que ninguém vai ver coisa maior na sua zona de conforto, seu comodismo, acomodado, fazendo aquilo que não lhe custa nada, né? Só estendendo o braço até onde o braço alcança eu vou. Se tiver que levantar, eu já não posso fazer nada. Não, tem sim, tem que se levantar, tem que buscar. Romanos 12:2, nós falamos aqui domingo passado, que nós não podemos nos conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Lembra que eu falei assim, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que significa isso? Meu entendimento está sendo renovado, que eu venho aqui na igreja, eu aprendo. Quem aprende bastante aqui na igreja? Aprende, só não aprende se não quiser. Que Deus ensina ou não ensina? O Espírito Santo fala. Só que se o entendimento for renovado, mas eu não for transformado pela a renovação do meu entendimento, não adiantou nada. Tem que ter transformação, tem que ter renovação do entendimento, mas tem que ter renovação da atitude. Eu falei, olha, tem gente que talvez já teve só isso aqui de conhecimento de Deus. Recebeu, aprendeu um pouquinho, mas já está sendo bem sucedido, porque o pouquinho que aprendeu já está colocando em prática. Enquanto tem gente que sabe isso aqui, irmãos, mas até agora a vida não mudou, porque apesar de saber isso aqui, não põe isso aqui em prática. Entende o que eu digo, sim ou não? Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto, se nós quisermos viver coisas o quê? Maiores. Eu falei sobre a oração, estamos falando muito. Deixa eu perguntar, puxar a sua orelha de novo. Você separou um tempo? Você separou um lugar todo dia? Sim ou não? Aprendeu, você aprendeu. Você só não está colocando em prática, senão, E aí eu te digo, não adianta, não tem fórmula mágica. Se você aprender e não colocar em prática, não vai mudar nada. Aprendemos muito sobre oração, aprendemos aqui a respeito da palavra, aprendemos sobre o que falar. Agora a gente põe em prática para que a gente possa viver coisas o quê? Maiores. Amém, Jesus? E eu quero continuar falando com você. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 agora. Hoje eu quero mostrar para você que as coisas maiores não são para todo mundo. E eu estava dizendo assim que eu não posso enganar você com a palavra, porque Jesus nunca enganou ninguém nas pregações dele. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a palavra de Deus, a pregação de Jesus não era igual eu ouvi hoje. Uma irmã falou para mim, pastor, vou ficar um tempo fora porque eu vou visitar acho que a filha, se eu não me engano, ela mora lá nos Estados Unidos e tal, e eu estava dando um exemplo, né? Falei assim, eu vi um rapaz comentando sobre os Estados Unidos o seguinte, olha, é um lugar muito bom, maravilhoso e tal, mas tem uma coisa lá que eu não gostei nos Estados Unidos. Ele falou, lá nos Estados Unidos é assim, ó, você chega para comer num lugar, e você pega o menu lá, o cardápio, e lá tem o prato e tem o valor, né? Ele falou assim, quando você pega o cardápio, o valor que você vai ver é muito barato, você até assusta. Fala, nossa, que barato. Picanha, barata assim. Você vê uma coisa lá, barata. Só que é um costume deles lá. Eles não colocam no cardápio valor verdadeiro. Por quê? O valor que está ali foi tirado, acho que do imposto do governo, foi tirado 10% lá, não sei quantos por cento lá do garçom. Então, ali no cardápio está um valor, só que ele falou assim, quando você termina de comer e pede a conta, você vai pagar, e fala assim, você se assusta, porque o valor é completamente diferente, é outro. Aí que eles vão falar, mas olha, lá no cardápio estava tanto. Não, mas você não sabe, aqui é diferente, aqui o valor do cardápio não é incluso o imposto tal, o imposto tal, o imposto tal. Eu sei que no final, quando você vai pagar, você toma um susto. O valor que vai pagar não tem nada a ver com aquele valor que está ali no cardápio. Por que eu quero dar esse exemplo para você? O que eu quero dizer para você? Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca colocou uma coisa aqui depois que ele foi falar o que era de verdade. Já viu aquele contrato que você lê e tem aquelas letrinhas miúdas lá que é para te enganar? Quem já viu isso aí? É assim, né? Olha que promoção, você fala, meu Deus, é isso, você vai ganhar isso, vai ganhar isso. Aí lá no finalzinho tá as letrinhas miúdas assim, né? Só que é por 3 meses. É assim ou não é? Válido só por 3... Não, Jesus não faz isso, Jesus não põe letrinha miúda. Então Jesus, ele é sincero.
Então o que eu vou te mostrar hoje? Mostrei no domingo passado que as coisas maiores não são para os acomodados. Tem que sair da sombra, amém? Tem que sair de debaixo da figueira e ir até Jesus. E hoje eu vou te mostrar que as coisas maiores são para os que amam a Deus. Vamos ver aqui? Vamos lá? Nós temos orado esse versículo aqui. Quem achou aí, diga amém. 1 Coríntios 2,9. Vamos ler juntos, hein? Posso ler? Mas como está as coisas que o olho não, e o ouvido não, e não subiram ao coração de quem? São as que Deus preparou para todo mundo. Não é não? Então Jesus nunca nos enganou, diga glória a Deus. E eu não posso fazer isso com você. Eu não posso ler uma parte do versículo lá e depois deixar a letrinha miúda. Pode ver que está do mesmo tamanho, não está? Não tem letrinha miúda ali não. Jesus disse assim, olha, eu tenho coisas que o seu olho é você. Tenho coisas que o seu ouvido nunca ouviu para você. Coisas para você que nunca veio no seu coração, você nunca imaginou. Mas ele está deixando claro que tudo isso que ele tem é para quem? Para quem? Para os que o amam. E essa letrinha não está miúda não. Bem claro para todos. Eu não posso te enganar. Então, deixa eu perguntar a você. Hoje nós ouvimos muito falar que Jesus nos ama. As pessoas, elas querem receber esse amor de Deus. Não, mas Jesus me ama. Deus me ama. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me ama sendo eu falho, sendo eu pecador. Deus me ama, ama. Mas eu pergunto, você ama a Deus? Você ama o Senhor? Porque existem coisas na Bíblia, e eu estou falando de coisas maiores, é o nosso propósito, que não são para aqueles que só Deus ama. Eu vou falar de amor não correspondido? Já ouviu falar? Tem gente que Deus é assim com ela. Deus a ama. Esse amor não é o quê? Correspondido. E existem algumas bênçãos, existem coisas maiores que não são para aqueles que Deus ama, porque Deus ama a todos. Diga glória a Deus. Mas não são todos que amam. Existem bênçãos que são para todos. Deus ama, Deus ama. Existem algumas coisas que são só para aqueles que amam a Deus, que correspondem a esse amor. Diga glória a Deus. Eu te pergunto, você tem amado a Deus? Como que ama a Deus, pastor? Vai faltar tempo para a gente falar aqui de tanto que Deus fala sobre amá-lo. Deus fala muito do amor dele por nós, mas Deus também fala muito de nós darmos a ele o nosso amor, nós amarmos a ele. Como se ama a Deus? A Bíblia diz que tem que amá-lo acima de todas as... É o primeiro mandamento. Amar ao Senhor, seu Deus, sobre todas as... E eu vou mostrar para você que pelo menos duas, mas tem mais. Ali diz que coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não ouviu. Nós temos orado toda a madrugada, falando isso. Quem está vendo lá as orações, quem está recebendo, quem não está, depois, por favor, deixa o seu número. Quero colocar você lá no grupo para que você também receba as orações. Eu tenho orado, Deus, é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu. Mas eu já vou te dar um sinal, viu? Vou te dar um sinal já importante a respeito do amor a Deus. Orar de madrugada. Orar de madrugada é uma expressão muito grande de amor a Deus. Não é coisa da minha cabeça não, tá? Que está na palavra. Eu tenho pedido isso. Deus, mostra aquilo que essa pessoa não viu ainda, aquilo que essa pessoa não ouviu ainda. Faz, ó Deus, aquilo que ela nunca imaginou. Mas eu não vou te enganar, irmão. Eu não queria ser enganado e eu também não quero enganar você. Isso são para aqueles que o amam. Outra bênção. Primeiro, só estou te mostrando o que Deus tem para quem ama. Romanos 8:20. Vamos lá. Rapidinho. Mostrando as bênçãos que Deus tem para aquele que o ama. Romanos capítulo 8, verso 28. Depois de Atos, né? Vamos lá, quem achou, diga amém. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem, de que maneira?
juntamente para o bem de todas as pessoas. Mais uma vez não. Mais uma vez não tem letrinha miúda. É uma promessa maravilhosa, mas ela tem direção. É uma promessa tremenda, mas eu sinto lhe dizer, não é para todos. Eu não posso te enganar. Está aqui ou não está, irmãos? Está claro ou não está? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto ou segundo o seu propósito. Amém? Olha que coisa tremenda. Eu creio muito nessa palavra, eu falo muito dessa palavra. Todas as coisas cooperam para o... Vamos dizer que você hoje esteja vivendo uma situação muito difícil na sua vida. Uma situação muito triste. Você teve uma traição, você foi traído por alguém. Vamos dizer que você perdeu o seu trabalho. Vamos dizer que alguém da sua casa talvez tenha ficado doente. Uma coisa difícil, você teve uma perda, perdeu um ente querido. Isso aqui é muito poderoso. Quando você ama a Deus, Deus está dizendo que ainda que coisas ruins aconteçam, porque quando diz todas as coisas, não são só coisas boas. São coisas boas e o quê? E ruins e não tão boas também. Quando você ama a Deus, o seu amor por Deus faz com que tudo isso se junte e no final ainda te abençoe. Diga glória a Deus. Ainda cooperem para o seu bem. Quer ver, quando eu penso nisso, eu lembro da história de José. José amava Deus, sim ou não? Amava. Você vê as provas de amor de José por Deus. Eu vou te mostrar daqui a pouco como é que uma pessoa mostra que ama a Deus. Como é que você conhece alguém que ama a Deus? E José amava. Irmão, o José foi vendido pelos irmãos. O José passou, como diz lá fora, né? Comeu o pão que o diabo amassou. Foi ou não foi? Irmão, ele foi para o Egito, chegou lá, ficou longe da família, foi vendido. Os irmãos mentiram para o pai que ele tinha morrido. Chegou lá trabalhando direitinho, fazendo tudo direitinho. Vem a encapetada da mulher do Potifar, né? E começa a olhar para ele, e ele não quer nada com a mulher, porque ele amava quem? A Deus. Uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, ela vai honrar a Deus. E aí, como ele não quis, o capeta que estava na mulher falou, então eu vou me vingar. Ela levantou um falso testemunho lá, mentiu, né, como se ele tivesse abusado dela. O José vai parar onde? Na cadeia. Só que quando uma pessoa ama a Deus, o amor que essa pessoa tem por Deus faz com que todas as coisas juntamente venham se juntar e ainda no final abençoem aquela pessoa. Diga glória a Deus. Não teve jeito. Tudo na vida de José se transformou no quê? Em bênção. Fala para o irmão do seu lado, fala, quando você ama a Deus, fala para ele. Tudo na sua vida vai se transformar em bênção. Isso é muito forte, ou não é? Para mim é muito forte, irmão. Pastor, o fulano puxou meu tapete, ele falou que ia me derrubar, me prejudicou. Você ama a Deus? Fica tranquilo, até isso vai se transformar em bênção. Pastor, mas me tentaram me prejudicar, me roubaram, me fizeram isso. Você ama a Deus? Ame a Deus, fique tranquilo, porque se você ama a Deus, até isso vai se tornar em bênção, vai se transformar em bênção na sua vida. Isso para mim é muito poderoso você saber que Deus te ama, mas eu vou te falar, tem coisas na nossa vida, tem coisas que a Bíblia promete, que são muito poderosas, muito mais ainda para aqueles que amam a Deus. Diga glória a Deus. Se você amar, é fácil. Quando a Bíblia fala de amar, a Bíblia requer mais do que palavras. Então eu te mostrei duas coisas aqui. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca subiu ao coração do homem, Deus preparou para quem? Aqueles que o amam. Aqui eu estou te mostrando, ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Não tem jeito. Até uma coisa ruim, ela vai juntar com uma coisa boa e tudo aquilo ali vai misturar e no final você vai sair abençoado quando você ama a Deus. Não importa o que acontece, eu creio muito nessa palavra. Eu falei assim, ó, o que é cooperar juntamente? Igual você fazer um bolo, né? Você pega o bolo lá, eu não sei fazer bolo não, mas eu sei que vai farinha, vai ovo, vai açúcar, né? Vai fermento, vai ou não vai?
Aí você junta tudo, bate lá e fica gostoso, não fica? Quando está tudo junto. Quando você junta os ingredientes, juntamente aquilo fica bom. Mas pega só o fermento, uma colherada assim, põe na boca para você ver, é gostoso? Não é. Aquilo isolado não é bom. É o que eu falo, tem certas coisas que a gente passa, que só aquilo ali, sozinho, dói. É difícil de passar. Mas se você ama Deus, irmão, Deus vai fazer aquilo se juntar com outras coisas na sua vida e no final ainda vai se transformar em bênção. Diga glória a Deus. Eu não estou aqui só te falando isso para falar, eu quero que você creia no que eu estou dizendo para você. Mas isso tudo que eu estou dizendo é para os que amam Deus. E quem é aquele que ama Deus? Jesus explica perfeitamente para não ficar dúvida. Vamos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Amar a Deus não é dizer, Jesus, eu te amo, eu amo o Senhor, meu Deus, não. Vai além de palavras. Jesus fala claramente aqui para não ficar dúvida. Quem é que ama a Deus? Está aí, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Ali na tela também. E diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e faz o quê? E os guarda. Este é o que? Ponto. Então, Jesus explica assim de uma maneira muito clara. Está claro aí, não está? Não tem como ficar com dúvida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Muda para mim a Bíblia King James. Para não ficar dúvida, o que é guardar o mandamento? Ter o mandamento é a palavra, né? Ter, não basta ter. Olha lá, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, lê você lá e faz o quê? E obedece a eles. Esse é o que? Então, amor a Deus é obediência. Não tem outra coisa fora. Eu posso dizer que amo a Deus, mas se em alguma área da minha vida eu estou em desobediência a Deus, eu estou em pecado. Eu não estou amando a Deus. Desobediência à palavra é o pecado. Então, meu irmão, para você se tornar uma pessoa que ama a Deus, você tem que obedecer. E quando você se tornar uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa obediente, você vai desfrutar de tudo isso que eu falei. Coisas que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu e nunca subiu no teu coração. Coisas que vão acontecer ainda que de ruim, mas que no final ainda vão acabar te abençoando. Quando você toma essa decisão de amar. E o que é amar? Para Deus é muito prático. Amar é obedecer. Ali fala, né? O que tem os meus mandamentos obedece a eles. Tem muita gente que tem os mandamentos. Você deve conhecer, assim como eu, pessoas que conhecem a Bíblia. Como diria a minha avó, de cabo a rabo, de rabo a cabo, não é assim? Conhece, tem os mandamentos, mas não obedece a ele. Não adianta, meu irmão. Olha, se você não obedece o que está aqui, você não ama Deus. É isso que hoje essa sociedade que a gente está vivendo, eles não entendem, não aceitam. Eles querem ser amados por Deus, mas eles não entendem que eu sempre digo isso, a vida espiritual é uma via de mão dupla. Eles querem receber o amor de Deus, mas eles não amam a Deus porque eles não querem obedecer o que está escrito. É assim ou não é? Eles querem o amor de Deus, mas não querem amar a Deus. E não tem jeito. Tem coisas que são só para aqueles que amam a Deus, e a Bíblia não mudou. Não tem letrinha miúda. Jesus não cortou essa parte, não enganou ninguém. Eu falei que seria isso, mas esqueci de falar que era só para os que amam a Deus. Não, Jesus não esqueceu. Ele deixou bem claro. Tem coisas que você só vai viver quando você passar a amar a Deus de verdade. E eu te pergunto, Deus te ama? Você pode ter certeza disso, mas você tem amor. O quanto você ama a Deus é o quanto você obedece. Nosso amor é obediência. Diga glória a Deus. Deus tem te dado a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente lê lá em João capítulo 1, quando Natanael chega a Jesus, o Natanael, Jesus fala assim para ele, Natanael, ele chega a Jesus, ele fala, eis aí um verdadeiro israelita, quem não adora, o Natanael fala assim, da onde o Senhor me conhece? Jesus revela a ele, Jesus fala assim, olha, eu te vi. Você estava lá em tal lugar, debaixo da figueira, Jesus dá detalhes, é uma revelação, é ou não é? E o Natanael fala assim, nossa,
O Senhor é o rei. Ô Rabi, tu és o rei, tu és o filho de Deus. Jesus para Natanael e fala assim: porque eu falei isso, você crê? Só por causa disso, tem uma Bíblia que eu tenho, a Bíblia CNBB, ela fala assim: só por causa disso você crê? Tem coisas o quê? Muito maiores para você ver. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te conhece. É muito poderoso alguém chegar para você, há coisas a seu respeito, quando não estava lá, não sabia, não viu, e o Espírito Santo revelar. Existe isso, pastor? Existe. Não sou contra a revelação, não, tá? Só que eu digo a você, tome cuidado. Por quê, pastor? Porque isso não é o maior. Jesus fez isso com Natanael. Natanael ficou impressionado. Jesus revelou onde ele estava. Jesus revelou tudo, sim ou não? Ele ficou impressionado, mas Jesus falou assim: Natanael, isso ainda não é o maior. Você se impressionou, você creu por causa disso. Olha, eu quero te mostrar coisa muito. Então, cuidado. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Estão vivendo um tempo que as pessoas estão atrás de revelação. Não adianta nada. Vou ser sincero para você, irmãos. A pessoa, vamos lá no fulano de tal, que ele revela o número do CPF, do RG, da sua mãe, sem você precisar falar. É assim, né? Vou mostrar, vou falar o número do seu CPF, sem você me falar. Tá, mas vem cá, olha para o pastor, irmão, sinceramente falando. Eu posso te falar, eu posso te revelar o número do seu CPF, do seu RG, o que você estava fazendo ontem à noite, o que você fez na semana passada. Mas eu lhe pergunto, o que isso vai mudar na sua vida? Cuidado. É uma revelação que existe, a palavra de Deus. Estava dizendo, eu já vi casos da pessoa chegar para mim e falar: pastor, eu fui em tal lugar. Aí chega lá, cuidado, viu? Você que fica atrás de revelação aí, tá? Cuidado. Estou dizendo que eu não creio. Existem pessoas de Deus que Deus usa, viu? Existem. Cuidado. Muito cuidado. Fui lá, pastor, em tal lugar, chegou lá, a pessoa falou: olha, foi revelado, Deus falou comigo que você tem, olha, fizeram uma macumba para você, com o seu nome, assim, 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 assim. Ai, pastor, misericórdia, ele falou, até a pessoa falou o lugar, falou, amém, mas e aí, o que ele fez depois? Ai, pastor, não fez nada, eu saí de lá e fui embora. E eu estou com essa macumba aí agora. Pô, ué, mostrou a macumba, né? Falou quem fez tudo, mas não fez? Não adianta. O que vai mudar? O próprio Deus que mostrou a macumba, mostrou quem fez, quando fez, aonde foi, é o Deus que deu poder para falar: vem cá, Deus falou quem foi, onde foi, tal lugar, quem foi oferecido, vem cá que nós vamos desfazer agora. Em nome de quem? De Jesus, vamos te ajudar. Essa macumba vai ser desfeita agora. Se não, irmão, maior do que saber, do que ter a revelação da macumba, é desfazer ela, viu? Amém? É usar o poder de Deus. Os anjos estão aí, os céus estão abertos. Foi isso que Jesus quis dizer para Natanael. Olha, Deus mostrou que você está amarrado, em nome de Jesus, um exemplo. Você está com câncer no estômago. Pastor, sai de lá chorando. Eu já peguei assim, tá? Cuidado onde você vai, cuidado com certas coisas aí onde você vê. Pastor, fui na igreja, cheguei lá, o pastor virou para mim: Deus mandou te falar que você está com câncer no estômago. O pastor sai de lá chorando, desesperado. Eu falei: tá, mas o que fizeram por você? Não, pastor, só falaram que eu estava com câncer no estômago e mandaram embora. E aí? Tem coisa maior. Se Deus mostrou que tinha um câncer, foi para fazer o quê? Foi para orar e amarrar aquele câncer e mandar aquele demônio embora e aquele câncer desaparecer. Porque o poder que Deus nos dá para mostrar também é o poder que Deus nos dá para resolver. Diga glória a Deus. Então, cuidado. Estava lendo isso e me veio o coração essa palavra. Muita gente está se impressionando. Jesus falou assim: não, Natanael, você creu só porque eu falei que eu te vi? Não, tem coisa muito maior. Diga glória a Deus. O que seria maior? Não adianta eu mostrar o seu pecado. Eu poderia falar para você, imagina, chegar aqui, você chega, olha, Deus sabe. Onde você esteve ontem à noite, quem você se encontrou, o que você estava fazendo dentro do seu quarto. Sabe ou não sabe, irmão? Sabe. Sabe.
Mas sabe o que é maior do que eu confessar o seu pecado? É você mesmo confessar ele. Dizer, Jesus, eu estava mesmo. Quantas vezes pode ter acontecido? O pastor está aqui sem saber de nada, o irmão pregando, a irmã pregando, quem quer que seja. Claramente você entender que é com você. Só que se você receber aquela revelação, não houver uma mudança, meu irmão, não adiantou nada. Você tem medo de que Jesus saiba o que você fez. Ele sabe. Tem gente que tem esse medo. Eu, quando não era convertido ainda, eu ia na igreja com meu pai e com a minha mãe. De vez em quando o pastor virava e falava assim, umas coisas assim. Às vezes a gente, na direção do Espírito Santo, tenho certeza que era Deus. Virava e falava, olha, Deus sabe o que você anda vendo dentro daquele quarto, não sei o quê. Deus sabe o que você anda fazendo em tal lugar, assim, assim. Lá na sua escola, eu falava, meu Deus, quer ver o pastor descer aqui e falar que é eu? Eu tinha medo. Mas não mudava a minha vida. Eu não mudava a minha atitude. Entende o que eu quero dizer agora? Sim ou não? Não adianta nada. O que é coisa maior? Deus, ele pode até te mostrar, até te falar, olha, Deus está te vendo, Deus sabe, e ele vê mesmo. Não é só pecado não, suas lágrimas, teu sofrimento, teu choro. Mas isso tem que levar você a um arrependimento, uma mudança. Diga glória a Deus. Tem que levar você a passar a amar o Senhor. Não é ter medo dele. Eu já expliquei que quem tem medo não faz na frente, mas faz pelas costas. Sim ou não? Sim. Quem tem medo não faz na frente. Pelas costas faz. Quem ama não, irmão. Quem ama não faz na frente, também não faz pelas costas, não faz em lugar nenhum, porque ama. E quem ama obedece. Diga glória a Deus. Eu não quero que você tenha medo aqui. Eu não posso fazer, eu fiz, não vou na igreja, porque senão, Deus vai mostrar para o pastor. Irmão, antes de Deus mostrar para mim, ele já tinha visto você. Cuidado. Você não tem que ter medo, você tem que amar a Deus. Passe a amar o Senhor. E amar a Deus é o quê? O que é amar a Deus? Olha lá, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Diga glória a Deus. Amar a Deus é obedecer. É o que Deus quer de nós. Deus quer, meu irmão, obediência ao que Ele tem falado. Ele mostra o amor dele por nós, nos fazendo as promessas. Ele está dizendo aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu. É o que eu quero para você, que todas as coisas, por mais ruim que seja, coopere para o bem. É o que eu quero para você, mas eu não posso dar isso para todo mundo. Eu só posso dar para aquele que me... Eu pergunto, você ama a Deus? Quanto você ama o Senhor? O quanto você tem amado a Ele? Você ama acima da sua própria vontade? Você ama acima de outra pessoa? Você ama acima do dinheiro? Às vezes é um dinheiro que Deus já falou para você que aquele dinheiro não é bendito. É um dinheiro errado que você tem pegado. Preciso tanto daquele dinheiro, vai me fazer falta. Se você amar a Deus, irmão, não vai te faltar nada. Diga glória a Deus. Abre mão desse dinheiro. É uma pessoa que está te afastando de Deus, uma amizade, um relacionamento. Ame a Deus, irmão. E se tiver que dizer não para aquela pessoa, diga. Coloque Deus acima daquela pessoa. Amém? Ame a Deus, que não vai te faltar nada. Tudo vai cooperar para o seu bem quando você ama a Deus. Amém? Ame a Deus acima de qualquer coisa. Quando você ama a Deus, Ele vai te mostrar coisa que você não viu ainda. Eu creio nessa promessa. Quando você ama a Deus, coisa que você não imaginou, você vai viver. Isso não é para todo mundo, eu não posso te enganar, Jesus não nos engana. Isso é para aqueles que amam a Deus. Quando você ama a Deus, irmão, o diabo se levanta, ele tenta daqui, ele tenta dali, ele prepara a armadilha, ele prepara a cilada, e no final tudo que o diabo fez ainda vai te abençoar. Diga glória a Deus. Porque você ama a Deus. Ame a Deus. Pode ter certeza que Deus tem coisas maiores para aqueles que o amam, e não são todos que amam a Deus. Basta você ver o quanto obedece. Você vai ver muita gente dizendo, Deus me ama. Você vai ver que muitos não querem obedecer. O amor a Deus é obediência, não existe outra forma. Você ama a Deus, obedeça o que Ele está te pedindo. Obedeça na sua vida financeira. Obedeça na sua vida sentimental. Obedeça no seu casamento a Deus. Obedeça a palavra. Obedeça, onde você estiver, obedeça a Deus, irmão. Parte dele Ele vai cumprir na sua vida. Diga glória a Deus.
Eu quero mostrar rapidinho Provérbios capítulo 8, verso 17. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Provérbios 8, 17. O que diz lá? Deus me deu essa palavra de madrugada, eu até coloquei lá na oração. Nosso grupo de oração lá, todo dia nós estamos orando. Essa semana vai ser pela saúde, tá? Já já eu vou falar mais para você. A semana inteira vai ser oração pela saúde. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Provérbios 8, 17. Depois de Salmos, você baseia a Bíblia no meio assim, você vai cair em Salmos ou até em Provérbios mesmo. Se cair em Salmos é o livro da frente. Provérbios capítulo 8, verso 17. Posso ler? Olha o que Deus diz aqui. Eu amo os que me amam. Eu amo quem? Os que me amam. Não tem como fugir. Tem coisa que é só para aqueles que amam a Deus. E você vai ver que Deus, essa questão que eu falei da vida espiritual ser uma via de mão dupla, você vai ver que tem isso na Bíblia. Você vai ver Deus falando a mesma coisa assim, ó, eu honro aos que me honram. Eu amo aos que me amam. Tornai-vos a mim e eu tornarei a vós. Ô irmão, não tem como nós não fazermos nada. Deus está procurando uma correspondência no amor que Ele tem por nós. Pastor, Deus ama a todos? Deus ama a todos. Mas tem algumas coisas que Deus vai dar. Tem algumas promessas de Deus que são para aqueles que correspondem a esse amor. E Ele vai falar agora, ó, eu amo os que me amam. É o que diz aí, e os que de madrugada me buscam, vão achar, me acharam. Uma madrugada é uma coisa tremenda, mas, pastor, é só de madrugada que contra Deus? Não. Alguém já brincou uma vez falando, não, é que de madrugada a fila da oração é menor. Não é. Enquanto é de madrugada, que lá no Japão é de dia, não é? Então vai estar do mesmo jeito. Brincadeira à parte. Olha, pastor, quando fala madrugada é porque fala do esforço, irmão. Quem ama se esforça. Posso falar muitas palavras. Deus está vendo. Quando a gente ama, a gente se esforça. Se esforça ou não se esforça? Quem já namorou aqui vai saber o que eu estou falando. Se namorava, minha esposa morava lá do outro lado da cidade. Ia a pé, ia debaixo de chuva, ia tudo quanto é gente, mas ia porque queria ver ela. É assim ou não é? É ou não é? Ama. E Deus está dizendo, os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando você ama Deus, você vem. Ah, mas está tão difícil para mim ir para a igreja. Você vem a pé, você vem de bicicleta, vem de jumento, amarra ele aí na frente. Mas vem! Vem ou não vem? Você ama. Quem ama Jesus, irmão, não perde a oportunidade de escutar a palavra dele. Diga glória a Deus. Quem ama Jesus não perde a oportunidade de estar aqui. Arruma um jeito, vem de patins, de patinete. Mas vem! Irmão, Deus está falando aqui da madrugada por causa do Ah, eu lembrei. Lembra que eu já contei aqui que uma vez eu fiz um propósito 5 horas da manhã na igreja? Eu acho que foi esse versículo aqui, ó. Esse versículo aqui. Eu falei, eu quero ouvir quem realmente ama a Deus aqui. 5 horas da manhã eu vou fazer culto. Naquela época eu fazia umas coisas meio doidas. 5 horas da manhã, irmão. Eu lá, com a igreja aberta, ainda bem, olha, Deus é tão bom que eu nem pensava. Tem certas coisas que eu não pensava. Hoje a gente vai criando um pouco mais de juízo, né? Mas eu não pensava nem nos vizinhos. Ainda bem que ninguém nunca bateu em mim. Que eu acho que eu devia apanhar. 5 horas da manhã eu estava lá. Aleluia, glória a Deus. Você imagina os vizinhos da igreja? Eu acho que não tinha ninguém de vizinho. Acho que a minha sorte era essa, irmão. Ou Deus pôs um som nos vizinhos lá que eles não escutaram nada. Eu não sei o que foi, porque 5 horas da manhã eu estava lá. Irmão, e dava povo. Diga glória a Deus. Aquela igreja amava a Deus. Nós vimos coisa grande acontecer. Porque os que de madrugada me buscam, encontrarão, está lá, ó, e acharão. Diga glória a Deus. Olha o que Deus tem para aqueles que amam a Ele. Ó, 18. Riquezas e honra estão com quem? Comigo. Sim, riquezas duráveis. E o quê?
Eu falava até agora há pouco para os obreiros isso, irmão. Você pode achar muita coisa no mundo, muita coisa mesmo. Bens. O mundo tem riquezas? Tem. O mundo tem paz, tem prazeres? Tem alegria. Mas tudo que o mundo dá é o quê? Diga assim, ó, passageiro. Irmão, só em Deus você vai conseguir algo durável. Uma prosperidade que não é por um tempo, algo que vai durar na sua vida. Uma paz que não vai ser por pouco tempo, uma alegria que não é por pouco tempo. Eu falava com um jovem esses dias e ele falou, pastor, eu saía, ia para a noite, era aquela alegria, era aquele prazer, e um aqui, ficava com outro ali e tal. Só que quando tudo aquilo acabava, a alegria ia embora junto. A depressão, a tristeza. Irmãos, ame a Deus, que Deus tem para você riquezas o quê? Duráveis. Diga a glória a Deus. Ele diz assim, ó, 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhor do que a prata, escolhido. Que Deus tenha muito melhor. É para aqueles que ele disse, eu amo os que me amam. Vamos lá, rapidinho para terminar, em Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quem ama a Deus aí, diga amém. Você realmente o ama. Irmão, tudo que ele falou aqui é para você. Amém? Você vai viver. Olha o que ele diz aqui. Isso aqui para mim é tremendo. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Depois de Isaías. Jeremias 33, 3. Olha, isso aqui, uma dessas madrugadas, Deus me deu essa palavra aqui. Se você voltar lá, mensagem do nosso grupo, você vai ver esse versículo alguns dias atrás. Eu lembro que dia. E Deus estava falando comigo o seguinte, irmãos. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Presta atenção para você não perder isso aqui. O que Deus tem para nós são coisas grandes e firmes. Só que Ele foi claro, é coisa que você não sabe ainda. Isso me fez, irmão, isso me fez assim numa unção de Deus. Comecei assim a me alegria. Porque então, se é coisa que eu não sei ainda, eu vou dizer isso para você, creia também. Amém? O que Deus tem para você, coisa grande, coisa firme, não é uma coisa passageira, eu te mostrei lá. É uma certeza, é certo que Deus tem para você, só que você ainda não sabe o que é. Você ainda não sabe. Não é o que você está vivendo. Não pense você, é alguma coisa que você está vivendo hoje, que você, eu imagino que possa ser isso, imagino que possa ser aquilo. Não. Coisa que você ainda não está vivendo, que Deus ainda vai revelar para você, se você amar a Ele, se você buscar a Ele. Diga glória a Deus. Eu vou ler para você, vamos lá. Clama a mim, e o quê? E responder. Clamar, irmãos, se você procurar até no dicionário o significado de clamar, é pedir, é insistir com tom alto de voz. Clamar é você suplicar com voz levantada. Tem que ser assim. É clamar, é pedir, Jesus, eu quero a tua presença, eu quero que o Senhor tenha para mim. É buscar de todo o coração, diga glória a Deus. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu parei e falei, não, quer dizer que não é o que eu estou vivendo agora. Irmão, eu não sei o que você está vivendo agora, mas você pode ter uma certeza disso, que ainda não é isso que Deus tem para você. Deus falou isso claramente comigo. O que eu tenho para você, você ainda não sabe, mas busca que eu quero te anunciar. Diga glória a Deus. Eu vou falar para você o que eu tenho preparado para você, mas não é o que você está vivendo hoje. São coisas que você ainda não sabe. Você crê nisso, sim ou não? O que você está vivendo hoje ainda não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é grande e firme. Diga glória a Deus. Fale para o irmão do seu lado e fale o que Deus tem para você é grande e firme. Amém? Só que para aí, você não sabe ainda. Você só vai saber se você continuar buscando. E quer que eu fale outra coisa para você? Tem gente que não sabe e nunca vai saber. Porque se Deus não te anunciar, ninguém vai poder falar para você o que é.
Tem coisa que é só Deus que vai mostrar, te falar. Só Deus, entendeu? Sim ou não? Tem gente que nunca soube e nunca vai saber, que ela não vai ouvir de outra pessoa. Ela só vai ouvir de Deus, então busca a Deus, clama a Deus. Que o que Deus tem para falar para você, só Ele vai te falar. Só Ele. Escute, não dependa da oração do pastor só não. Tenha a tua vida com Deus, busca de Deus o que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para você é grande e firme, e é coisa que você não sabe ainda. E você só vai saber se você buscar. Amém? E eu falo mais, por causa desse versículo aqui, muda para mim para a Bíblia NVT. Por causa dessa tradução aqui, eu achei tremendo. Eu sempre uso outras traduções para a gente não perder o entendimento. Essa Bíblia aqui fala assim, ó. Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas o quê? Maravilhosas. Pergunta para Deus, acerca do seu casamento, pergunta para Deus. Sua questão profissional, pergunta para Deus. Questão espiritual, pergunta para Deus, irmão. Fala com Deus, clama a Deus. Clama a Deus em relação à tua família. Porque o que eu creio, que o que Deus tem para a tua família é coisa que você ainda não sabe. Que Deus tem no teu casamento, para a tua vida financeira, é coisa grande, eu creio nisso. Deus só tem falado isso. Cada vez que a gente vai buscando, Deus vai falando. Amém, Jesus? Eu creio que Deus tem para essa igreja coisa que eu não sei ainda, mas eu estou buscando. Amém? E são coisas, como diz ali, ó, pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Segredos que você não sabe. Bom, e Deus tem os seus segredos, você sabia disso? E Deus revela os seus segredos, sabe para quem? Para aqueles que o amam. A Deus, irmão. Vai te contar coisa que ele não vai contar para ninguém. Diga glória a Deus. Busca mesmo, busca, ama a Deus. Busca nas madrugadas, vai buscando a Deus, Ele vai te contar coisa para você que Ele não vai contar. São segredos que você não sabe. A respeito do que? Do que você está vivendo agora? Não, olha lá, do que Deus vai te falar? A respeito do que está por vir. Então glória a Deus aí, irmão, misericórdia. Quando eu li isso aqui, eu falei, eu creio, Jesus. Eu creio, glória a Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus tem coisa, meu irmão, que está por vir, que eu ainda não sei, mas eu estou buscando. Se você ainda não sabe, busca. Você está vivendo não é o que Deus quer para você, não, ainda não é. O que Deus tem para você ainda é coisa grande, é coisa firme, que não vai se abalar, não, que vai permanecer na sua vida. Você ainda não sabe, busca o que Ele quer te mostrar. Deus guarda o segredo dele para aqueles que coisa que teu olho não viu ainda, coisa que teu ouvido não viu, coisa que você nem imaginou, coisa que está por vir ainda na sua vida. Mas, irmão, isso não é para... Ama a Deus. Quem é que ama a Deus? Quem são os que amam a Deus? Os que obedecem. Os que têm a palavra. Seja obediente. Deus tem coisa para falar para você a respeito do que está por vir. Deus quer te anunciar coisa grande que você não sabe a respeito da tua família. Deus quer te anunciar coisa grande que você não sabe a respeito do teu casamento. Deus quer te anunciar coisas grandes que você não sabe a respeito da sua vida financeira. Busca. Porque tudo que você está passando, se você amar a Deus, no final vai contribuir para a sua vitória. Se você amar a Deus, tudo que você está passando hoje, no final, vai contribuir para a sua bênção. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte mesmo, que Ele merece. Mas bem forte.